Você já se perguntou por que, mesmo tentando tanto, parece que certas coisas nunca chegam até você? Como se existisse uma barreira invisível entre você e a vida que você sabe, no fundo, que poderia estar vivendo. O que será que separa o quase do acontecer? Será a falta de merecimento, sorte, destino? E se não fosse nada disso? E se o problema não estiver no que você está fazendo, mas na sua frequência? Hoje, a gente vai explorar uma ideia trazida por Bashar, que pode virar sua mente do avesso, mas também pode te entregar uma chave. Bashar, um extraterrestre canalizado por Daryl Anka, ficou conhecido por trazer mensagens que mexem com tudo que a gente acha que entende sobre realidade. Talvez você já tenha visto algum vídeo dele pela internet, e hoje a gente vai explorar um dos pontos mais impactantes dos seus ensinamentos. O mundo que você vê não está fora, é tudo mental. Mas antes, fica comigo até o final. Se esse conteúdo fizer sentido para você e te tocar em algum momento, inscreva-se no canal e curta o vídeo para o YouTube te mostrar mais conteúdos parecidos, ajudando assim o canal a crescer também. Desde já, gratidão. 1. Você não está criando a realidade. Você está escolhendo entre versões que já existem. E se tudo o que você chama de realidade já estivesse lá, esperando só ser acessado, e se criar fosse na verdade apenas escolher? A proposta pode parecer esquisita à primeira vista, mas é justamente isso que Bashar explica com clareza. A gente não está fabricando a realidade a partir do nada. A gente está navegando entre infinitas versões que já existem, em estado potencial, como um catálogo vibracional que sempre esteve disponível, só que você só consegue acessar o que está em ressonância com aquilo que está sentindo, acreditando, pensando. Pensa numa plataforma de streaming com trilhões de filmes passando ao mesmo tempo. Você só vê aquele que escolhe assistir, mas todos os outros estão lá. A realidade funciona do mesmo jeito. O que você experimenta é apenas o reflexo da frequência que está emitindo. Se você muda a frequência, muda o canal. Simples assim. A mecânica quântica chama isso de superposição de estados. Tudo já existe em sobreposição. O que determina qual realidade colapsa para sua experiência é o seu estado interno. Porque se o que você vê não é o que é, mas sim o que você está vibrando, então você pode sair da narrativa de vítima do acaso. Não quer dizer que você controla tudo conscientemente, mas significa que há uma correspondência precisa entre o que está dentro e o que aparece fora. A realidade não responde ao que você quer. Ela responde ao que você acredita que é verdade. A mente linear costuma pensar que realidade é uma linha do tempo que vai de A até B. Uma linha onde os eventos se desenrolam cronologicamente e a gente vai construindo um caminho. Mas, segundo Bashar, isso é só um efeito da nossa percepção limitada. A realidade não é linear. É mais parecido com quadros parados, como se fossem infinitas fotografias do universo, cada uma com uma configuração diferente. Cada escolha interna, cada emoção, cada crença te coloca numa dessas versões. Você não se move no tempo. Você se move entre versões do agora. E por que isso importa hoje? Porque a gente cresce ouvindo que tem que ir atrás, conquistar, fazer acontecer lá fora. Só que isso mantém você tentando ajustar o reflexo sem mudar o espelho. E aí vem o cansaço, o esgotamento, a frustração. Quando, na verdade, o ponto de acesso está dentro. A realidade é uma resposta, não uma causa. O externo é efeito colateral da sua frequência. Você pode até querer uma coisa conscientemente, mas se internamente você vibra a escassez, medo ou dúvida, a realidade que você acessa vai ser correspondente a essa vibração, não ao desejo. Porque o que escolhe não é o que você diz querer, é o que você emana como verdade. Então não adianta forçar visualizações se você continua acreditando que não dá para confiar na vida, ou que as coisas só funcionam com esforço. Quantas vezes a sua vida externa mudou, não porque tudo do lado de fora se transformou, mas porque você passou a ver aquilo com outros olhos. Porque mudou sua relação com o que estava acontecendo. Isso é a mudança de linha de realidade. É uma operação vibracional. E por mais que isso possa soar meio metafísico demais para alguns, a física moderna já vem flertando com esse tipo de ideia há décadas. O físico John Wheeler falava que o observador participa da criação da realidade. O ato de observar não é neutro.
Ele influencia. Você observa com suas crenças, com suas emoções, com seus filtros. É isso que determina qual versão do mundo vai se tornar sua experiência. Você não precisa fabricar um mundo novo. Precisa ajustar o rádio interno para sintonizar uma versão diferente do mesmo campo de possibilidades. E esse rádio é sua consciência. A gente escolhe o tempo todo. Só que a maior parte das escolhas são automáticas, baseadas em padrões antigos. Quando você se torna consciente disso, começa a escolher com mais presença. E aí sim começa a perceber que tudo aquilo que parecia fixo e determinado é, na verdade, só uma entre bilhões de possibilidades que estavam lá o tempo todo. 2. Tudo é interno. O mundo fora é só espelho. A ideia de que existe um mundo lá fora, separado de quem percebe, é talvez uma das crenças mais arraigadas que a gente carrega. Parece óbvio olhar para a rua, para as pessoas, para as situações, e acreditar que tudo aquilo está existindo independente de você. Mas o que Bashar propõe vai completamente na contramão dessa lógica comum. Ele diz que tudo é interno, que o fora é só uma projeção, um reflexo, um espelho do que está sendo vibrado por dentro. Por exemplo, um modelo holográfico do universo defendido por físicos como David Bohm e Karl Pribram. A realidade é estruturada como um holograma, ou seja, cada parte contém a informação do todo. O que você vê fora é uma tradução local de algo muito maior que não está num lugar específico, mas distribuído. E isso é exatamente o que Bashar afirma de outra forma, que o mundo que a gente enxerga não é algo que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aí você pode pensar, mas então eu inventei tudo que vejo, eu estou criando essas pessoas, esses problemas, essa cidade? Não exatamente nesse sentido literal. A questão não é que você inventou tudo com a mente, mas que a forma como a realidade aparece para você é sempre filtrada, mudada, ajustada à frequência que você está emitindo. E essa frequência não é só um pensamento solto. Ela é um conjunto de coisas ao mesmo tempo. Suas crenças, seus estados emocionais, suas intenções, o seu nível de coerência interna. Tudo isso junto define o tom da sua realidade. Então, quando algo acontece fora e incomoda, o impulso comum é reagir ao evento, querer consertar, confrontar, mudar o cenário. Só que o espelho não muda porque você briga com o reflexo. O espelho muda quando muda quem está em frente dele. E isso não quer dizer que você vai controlar tudo. Quer dizer que o fora sempre responde ao que está acontecendo por dentro. A lógica é invertida. Acontece de dentro para fora, não ao contrário. Se a gente for mais fundo, dá para entender essa ideia também a partir da neurociência. O cérebro não vê o mundo. Ele interpreta sinais. O que chega até você são estímulos. Luz, som, vibração. Quem transforma tudo isso em uma imagem de mundo é o seu sistema nervoso central, com base em padrões que já existem em você. É como se o cérebro montasse uma versão renderizada da realidade. Só que essa versão é completamente influenciada pelo que você acredita, espera, teme, deseja. O que quer dizer que duas pessoas podem viver o mesmo evento e enxergar duas realidades totalmente diferentes. Quantas vezes você já viu uma situação antiga e percebeu que hoje ela parece outra coisa? Ou notou que alguém vive com você no mesmo ambiente, mas enxerga tudo de um jeito oposto, porque o fora não está pronto. Ele está em constante sintonia com o seu estado interno. É como se a realidade tivesse uma inteligência reflexiva que espelha em formas, em acontecimentos, em encontros o que está pulsando por dentro. Agora, o mais desafiador talvez seja aceitar que isso vale também para as partes difíceis, os bloqueios, os atritos, os ruídos. Quando algo continua se repetindo lá fora, o convite é olhar para dentro e perguntar o que ainda está sendo projetado ali, que imagem interna está sustentando aquele reflexo. E não é para entrar em culpa, é para se dar conta de que você tem acesso à raiz, que dá para ir direto na fonte, que em vez de tentar pintar o espelho com uma tinta nova, dá para reorganizar a imagem interna que ele reflete. A consciência, nesse contexto, é como a luz que projeta tudo. Ela não está lá fora. Ela não está dentro da cabeça. Ela é o campo em que tudo aparece. E o que você vê como realidade é só a forma que essa luz assume, de acordo com a lente vibracional que você está usando agora. 3. A realidade é como um sonho lúcido. Ela muda conforme o significado que você dá.
Sabe aquele momento em que você percebe que está sonhando, mas continua dentro do sonho? A sensação de que, mesmo dentro de algo aparentemente aleatório, você tem algum grau de influência sobre o que está acontecendo? Bashar compara nossa experiência na realidade física exatamente com esse tipo de estado. A diferença é que aqui, acordado, a gente se esquece de que está no meio de uma experiência moldável. Acredita que tudo é fixo, imutável, que tem uma lógica fechada e que só nos resta reagir. Mas, na verdade, o que dá forma ao que a gente vive não são os fatos em si, mas o significado que a gente dá para eles. Esse ponto é chave. Não é o evento, mas a definição que você atribui ao evento. A frequência vibracional da realidade não se ajusta aos acontecimentos, mas ao sentido que você coloca neles. O observador altera o que é observado, mas Bashar leva isso para um nível bem mais cotidiano. Para ele, a realidade não é uma coisa pronta esperando sua interpretação. Ela é moldada em tempo real pelo filtro de significado que você está usando. Se você enxerga uma situação como uma ameaça, você ativa uma versão da realidade onde essa ameaça se confirma. Mas se você olha para a mesma coisa com a definição de desafio construtivo, o que se ativa é uma realidade completamente diferente. Tudo depende da etiqueta emocional que você está colocando ali. É como se o universo inteiro estivesse ouvindo como você nomeia as coisas, se respondendo a isso. Se você diz que a vida é injusta, ele vai funcionar como se fosse. Se você diz que a vida é curiosa, ele começa a se reorganizar para funcionar com essa lógica. É o entendimento de que as definições são códigos de ativação de frequências específicas. Você não está manipulando o que acontece. Está modulando com o que está sintonizado. E não se trata de fingir que algo não é difícil. A questão é entender que você pode atravessar algo denso com uma definição mais ampla, menos limitadora. A gente tem o hábito de herdar definições prontas. Relacionamento é complicado. Trabalho tem que ser difícil. Dinheiro vem com esforço. Gente não muda. E nem percebe que essas ideias estão funcionando como chaves de acesso a versões da realidade que seguem exatamente essa cartilha. Como se o sistema dissesse, ok, você definiu que é assim. Então, vai ser assim mesmo. Esse tipo de construção também encontra eco em estudos de psicologia cognitiva, especialmente no modelo de reavaliação emocional. Ele mostra que o modo como você interpreta um estímulo define não só sua resposta emocional, mas também sua percepção de realidade. Isso influencia sua memória, sua expectativa e até seu corpo, ou seja, a sua leitura não é um detalhe da experiência, ela é a experiência. Se a realidade funciona como um sonho lúcido, isso quer dizer que você não precisa esperar um grande sinal para mudar de caminho. Basta mudar a forma como você enxerga onde está agora. É uma reconstrução vibracional, onde o significado vira o código que move o cenário. 4. A tela é vazia, mas sua vibração é o pincel. A gente cresce achando que o mundo já está pronto, como se a vida fosse um palco montado esperando a gente entrar em cena. Mas o que Bashar traz é o contrário. A realidade seria uma tela vazia, onde nada está realmente definido até que a gente interfira com o que está vibrando por dentro. E o curioso é que essa tela não está vazia porque não tem nada. Ela está vazia porque ainda não foi interpretada. Ela é pura potencialidade. Quando se fala em vibração, muita gente pensa que é só mais uma ideia abstrata. Mas essa noção tem base técnica. Qualquer pensamento ou emoção tem um padrão eletromagnético. Isso já foi medido por instrumentos como magnetoencefalograma ou sensores cardíacos que detectam coerência eletromagnética no campo ao redor do corpo. Aquilo que a gente sente e pensa não é invisível no sentido absoluto. De certa forma, é como uma onda de rádio que a consciência emite o tempo inteiro. E essa onda interage com o campo da realidade. Por isso, o que você vê na sua vida não é uma resposta ao que você quer. É uma resposta ao que você está sendo. Essa parte é fundamental. A tela do mundo não mostra o que você deseja, mas o que você vibra. É como se ela estivesse calibrada para refletir de volta a sua frequência, do mesmo jeito que um espelho devolve a sua imagem. Se você acredita que as coisas estão sempre prestes a dar errado, a realidade devolve versões que confirmam isso. Se você muda essa vibração, o que aparece na tela muda também. O conteúdo da vida acompanha a qualidade vibracional com que você está lidando com ela.
É aqui que entra o tal pincel. Sua vibração, ou seja, a soma dos seus estados emocionais, crenças e intenções, funciona como a ferramenta que pinta essa tela que antes estava neutra. Nenhuma situação nasce com um significado fixo. A gente é que coloca o significado e, a partir dele, as configurações da realidade vão tomando forma. Um exemplo simples para trazer isso para o dia a dia. Se você começa o dia achando que tudo vai ser um caos, a tendência é que cada pequeno obstáculo seja interpretado como parte desse caos. Mas se você encara os mesmos eventos com outro estado interno, eles podem parecer testes, aprendizados ou até simples fatos sem peso emocional. O cenário é o mesmo, o filme é outro. A física moderna até arranha isso com a ideia de campos de possibilidade, do David Bohm, que falava do universo como um campo implícito onde tudo está potencialmente contido. Mas nada se manifesta sem um tipo de ato de observação. Bashar leva isso para uma versão mais viva do dia a dia. Ele diz que sua vibração é esse ato. Você está o tempo todo interagindo com esse campo, projetando significados, criando realidades com base nesse pincel invisível que é a sua frequência. E o mais surpreendente é que essa tela não tem memória. Ela não diz, você teve um dia ruim ontem, então hoje também vai ser. Ela simplesmente responde ao que está sendo vibrado agora. Cada instante é uma nova chance de pintar outra coisa. Não depende de esforço físico. Depende da disposição em alterar a qualidade da sua frequência. Mas vale lembrar que isso não é um convite e negação. Fingir que está tudo bem quando não está não muda nada. Então o ponto não é escapar do que está difícil, mas transformar a forma como você se relaciona com isso. Quando essa relação muda, a tela começa a mostrar imagens diferentes. A gente não está preso num filme. A gente está escolhendo o roteiro com base em uma vibração que raramente é consciente. A proposta de Bashar não é controlar o mundo, mas aprender a ler e ajustar esse campo interno que projeta o mundo. Porque a tela está ali, mas quem está segurando o pincel é você. 5. O que não está na sua frequência simplesmente não existe para você. Tem um trecho de um dos ensinamentos de Bashar, que eu gosto muito, que até anotei no bloco de notas, que ele fala o seguinte: muitos se questionam, por que não consigo chegar lá? Por que isso não acontece para mim? E Bashar responde, porque estão em uma frequência que mantém certas oportunidades invisíveis para eles, inimaginável para eles. Nunca as reconheceriam mesmo se estivesse bem em sua frente, porque não estão operando no mesmo nível vibracional. Tem gente que acha que não tem sorte, que tudo sempre acontece para os outros, que oportunidades nunca aparecem. E Bashar diz isso. Não é que as oportunidades não estejam ali, é que você não consegue percebê-las, porque estão fora da sua frequência, e o que está fora da sua frequência é como se nem existisse. Você simplesmente não as enxerga, mesmo que estivesse bem na sua frente. A realidade funciona como uma espécie de ambiente multidimensional. Tudo já está presente, só que em camadas, e o que você acessa depende da faixa vibracional que você sustenta. Emoções, pensamentos e crenças geram frequências mensuráveis, com padrões eletromagnéticos específicos. O cérebro humano, por exemplo, já demonstrou em estudos que ativa ou ignora estímulos com base nesses padrões internos. O seu sistema perceptivo não está captando tudo. Ele está priorizando o que faz sentido de acordo com o que você acredita, sente e vibra. O que escapa desse campo de coerência simplesmente é descartado antes mesmo de virar consciência. Então, quando alguém pergunta por que algo não está acontecendo, talvez a resposta seja mais simples do que parece. Aquilo não existe na sua percepção, ainda. Essa é uma diferença importante. Não é que a realidade não esteja oferecendo possibilidades. É que você ainda não consegue reconhecê-las. Porque para reconhecer, precisa estar no mesmo nível de vibração. Precisa estar funcionando dentro da mesma linguagem energética daquilo que está buscando. Não se trata de esforço. Se trata de sintonia de estado interno. E isso é tão real que afeta até a sua capacidade de imaginar. Tem ideias que não surgem simplesmente porque sua mente ainda não tem o campo vibracional necessário para acessar aquela informação. Não é sobre criatividade, é sobre ressonância. Você não vai imaginar o que está em um plano que sua vibração ainda não alcança. A ausência de visão, muitas vezes, não é ausência de possibilidade, é ausência de frequência compatível.
Pega um exemplo simples. Um artista só vê a forma escondida na pedra depois que entra num estado diferente de atenção. Um cientista tem um estalo sobre uma solução quando relaxa e muda de estado emocional. Essas coisas não vêm do esforço direto, vêm do alinhamento. Você acessa o que já estava disponível, mas fora da sua linha de alcance. A gente tende a pensar que a realidade vai mudar para nos convencer que alguma coisa lá fora vai acontecer para só depois a gente acreditar. Mas é o contrário. É você que precisa mudar primeiro. Não só nas ideias, mas na qualidade vibracional com que você vive o dia. E aí o mundo, como um reflexo, reorganiza o que aparece. E o mais curioso é que quando muda, você nem percebe que antes não via. Parece que sempre esteve ali, porque estava mesmo, só que era invisível, como se o mundo tivesse piscado. Mas na real, foi você que acendeu a luz dentro. O que Bashar está dizendo aqui, o que não está na sua vibração, não existe para você. E não importa quantas vezes você pense nisso racionalmente. Se não estiver vibrando de forma compatível, a coisa vai passar batido. Vai parecer impossível, inimaginável. Vai parecer que não era para você. Mas era. Só que você ainda não estava na página certa do livro. E essa página não vira sozinha. Ela vira quando você muda a forma como se sente. Quando muda o clima interno. Quando para de repetir que não dá. Quando começa a respirar como se já tivesse. Quando entra na frequência de quem reconhece e não de quem pede. Quando vive como se já estivesse e não como se estivesse esperando. A realidade responde à consciência, não ao desejo. E tudo que você está tentando alcançar provavelmente já está por perto. Mas pode estar escrito em uma linguagem que você ainda não aprendeu a sentir. Então, talvez a pergunta mais honesta não seja, por que não aconteceu ainda? Mas, o que dentro de mim ainda torna isso invisível? Porque quando a frequência muda, a vida não demora para mostrar o que sempre esteve ali. No fim das contas, talvez a vida nunca tenha sido algo que acontece com você, mas algo que acontece a partir de você. Não é o mundo que muda quando você entende isso. É você que começa a ver o mesmo mundo com olhos novos. E é nesse instante que o invisível se torna visível, que o impossível vira natural e que o ordinário se revela como pura mágica. Se esse vídeo acendeu algo aí dentro, um arrepio, uma lembrança, uma vontade de ir além, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, toda semana, a gente atravessa as fronteiras do que é real e aprende a enxergar o universo de dentro para fora. Se você sentiu que esse conteúdo te tocou de alguma forma, se ele te ajudou a enxergar a vida por um ângulo diferente, eu quero te fazer um convite especial. Torne-se um membro do canal. Além de apoiar diretamente esse trabalho e nos ajudar a continuar trazendo reflexões profundas, conteúdos transformadores e vídeos com consciência vibracional toda semana, como membro, você recebe benefícios exclusivos, conteúdos antecipados e acessos a áudios especiais de reprogramação e meditação. Encontros ao vivo só com membros, com aprofundamento sobre os temas dos vídeos, prioridade nas respostas e comentários. E o mais importante, você se torna parte de uma comunidade que pensa diferente, sente mais fundo e quer criar a realidade com intenção e clareza. É a sua forma de dizer: esse conteúdo tem valor para mim. E, em troca, eu crio um espaço cada vez mais íntimo, alinhado e especial para quem está vibrando junto. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e vem com a gente construir uma nova forma de existir.